A história de Moisés começa no livro do Êxodo, na Bíblia. Moisés nasceu em uma época em que os hebreus, povo de origem judaica, eram escravizados pelos egípcios. O faraó, líder do Egito, havia ordenado que todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino fossem mortos, pois temia que o povo hebreu se tornasse grande demais e se revoltasse. A mãe de Moisés, Joquebede, não queria que seu filho fosse morto, então ela o escondeu em um cesto e o colocou no rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, seguiu o cesto pelo rio até que ele foi encontrado pela filha do faraó, que se compadeceu do bebê e decidiu criá-lo como se fosse seu filho. Moisés cresceu no palácio do faraó, mas sempre soube que era hebreu. Certo dia, quando já era adulto, Moisés presenciou um egípcio maltratando um hebreu e, ao tentar intervir, acabou matando o egípcio. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto. Lá, ele se tornou pastor e casou-se com Zípora. Um dia, enquanto pastoreava suas ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente e ouviu a voz de Deus falando com ele. Deus lhe disse que tinha uma missão para ele e libertar os hebreus da escravidão no Egito. Moisés relutou a princípio, mas acabou aceitando a missão. Ele voltou ao Egito e enfrentou o faraó, pedindo que libertasse os hebreus. O faraó se recusou e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para mostrar o seu poder e convencer o faraó a libertar os hebreus. Finalmente, o faraó cedeu e os hebreus puderam deixar o Egito. Moisés liderou o povo hebreu pelo deserto em direção à terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. A jornada foi longa e difícil, mas Deus sempre esteve com Moisés e com o povo hebreu, fornecendo-lhes alimento, água e proteção. No final, Moisés não pôde entrar na terra prometida, pois havia desobedecido a Deus em um momento de irritação. Mas ele teve a satisfação de ver o povo hebreu finalmente chegar à terra prometida sob a liderança de Josué, que havia sido escolhido por Deus para sucedê-lo. A história de Moisés é uma história de coragem, fé e obediência a Deus. Depois que Moisés liderou os hebreus para fora do Egito, eles vagaram pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, Deus deu a Moisés as leis e os mandamentos que o povo deveria seguir. Essas leis foram escritas em 2 tábuas de pedra e ficaram conhecidas como os 10 Mandamentos. Moisés também teve que lidar com a rebelião e a insubordinação do povo hebreu. Eles frequentemente questionavam sua liderança e se queixavam das dificuldades do deserto. Em uma ocasião, eles até chegaram a construir um bezerro de ouro para adorar, em vez de adorar a Deus. Mas Moisés perseverou, sempre confiando em Deus para guiá-lo. Ele foi um líder forte e sábio, capaz de inspirar e orientar seu povo. Sua fé em Deus e sua devoção à causa da libertação dos hebreus o tornaram um dos maiores personagens da Bíblia. No final de sua vida, Moisés subiu ao topo de uma montanha para ver a terra prometida, mas ele não pôde entrar nela. Ele morreu aos 120 anos, mas sua influência e sua obra permaneceram por muitas gerações. A história de Moisés é uma lição sobre a importância da fé, da obediência e do compromisso com um ideal. Ele lutou contra a opressão e a injustiça, e sua vida continua sendo uma fonte de inspiração e sabedoria para todas as pessoas que buscam a justiça e a liberdade.